Olá, bom dia! Um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. Hoje nosso estudo será no capítulo 17 de 1 Samuel. O tema, Vencendo os Gigantes. Um capítulo histórico, onde nos apresenta a tão famosa história do combate de Davi contra o gigante Golias. E este capítulo tem lições preciosas para nós. Cada um de nós temos lutas e desafios tremendos a enfrentar nesta vida. Temos inimigos visíveis e também invisíveis, querendo nos devorar. Diante disso, como você tem enfrentado os desafios e provações em sua vida? Quem sabe algum problema que aos seus olhos parece um gigante diante de você, que todos os dias quer te humilhar e quer te destruir e está fazendo você, quem sabe, fugir, sentir muito medo, assim como foi com os israelitas? Em nosso estudo hoje, vamos conhecer os detalhes por trás desta tão famosa história de Davi e Golias, o gigante. Quais são os ensinamentos que Deus quer revelar a cada um de nós neste relato bíblico? Estamos diante de um capítulo apreciado por adultos, amado pelas crianças, juvenis e jovens. Uma história empolgante. O duelo de Davi e Golias talvez seja a história mais conhecida do livro de Samuel. Davi era um menino pastor, ruivo, inexperiente em guerra, mas grande na fé, na experiência com Deus, seguro de sua confiança no Senhor e confiante na vitória contra o experiente e gigante guerreiro, que era forte e que desafiava, provocava o povo e a Deus. Vamos então às lições deste capítulo 17. Vamos extrair as maravilhosas lições. Essa história retrata o triunfo da fé de um garoto pastor sobre a força física de um gigante. No versículo 4, descreve que Golias, ele era de Gate, um morador desta cidade importante dos filisteus. Alguns gigantes eram descendentes de Enaquins, e eles habitavam em Gate, Gaza e Asdod, as principais cidades dos filisteus. É bem provável que Golias fosse um mercenário a serviço dos filisteus, ou seja, era um guerreiro pago, pois sua origem era edomita, descendência de Esaú, irmão de Jacó. Se a sua Bíblia diz 6 côvados e 1 palmo, descrevendo a altura de Sansão, de Golias, trocando aqui Golias, transformando em nossa medida usual no Brasil, seriam 2 metros e 92 centímetros. Portanto, faltando pouco, para 3 metros de altura. Já imaginou? A medida 5.000 ciclos da lança seria 70 quilos. Já pensou? Mais do que um saco de cimento. Era realmente gigante o homem. O verso 10 descreve ele afrontando ao exército israelita, escarnecendo. Ele
estigmatizou os homens de Israel de serem covardes e indignos. E era diariamente, todos os dias, o gigante Golias afrontava. Os filisteus estavam tão confiantes de que ninguém seria páreo para seu campeão, que propuseram decidir a batalha por meio de um único combate. Humanamente, eles estavam em grande vantagem, sem dúvida, não é mesmo? Por isso o verso 11 diz que os israelitas temeram muito. A esperança de todos era que surgisse uma guerra aberta e comum, quando muitos se lançariam sobre Golias e o matariam. Mas um duelo assim, pessoal, ninguém teve coragem, nem mesmo o rei Saul, que era experiente na guerra. Saul era, entre o seu exército, digamos, o mais indicado. Ele se lembra que ele sobressaía sobre os ombros de todos? Ele também era alto, não tanto quanto Golias. Mas seu espírito estava despedaçado. Sua consciência o perturbava e ele se dava conta de que o dilema no qual colocara a si mesmo e a seu exército piorava a cada hora. A situação de Saul só piorava cada vez mais. Então o verso 16 descreve que se passaram 40 dias esse embate, esse impasse entre filisteus e israelitas. Até que Jessé, o pai de Davi, o envia ao encontro de seus irmãos no exército. O verso 28 diz que Eliabe agora percebe que não foi o escolhido de Deus. Ele era um homem mesquinho e ciumento, e até medroso também, porque não teve a coragem de Davi. E ele também tinha ressentimentos por Davi, por não ser o escolhido de Deus. Então essa acusação de Eliabe contra Davi veio dos ciúmes. E então Davi diz ao seu irmão: somente fiz uma pergunta. Ao ignorar a oportunidade de entrar numa discussão insignificante, Davi mostrou que era mestre do próprio espírito. Era totalmente diferente. O verso 30 diz que desviou-se dele. Demonstra Davi a extraordinária capacidade de dominar-se, que é realmente a maior vitória que alguém possa ter, até mesmo maior do que vencer um gigante. Olha que interessante. A Bíblia fala que aquele que domina o seu próprio espírito é um grande vencedor. No verso 31, Saul mandou chamar Davi. O gesto revela o grande desespero de Saul, pois aproveitava a única oportunidade que se oferecia no momento, um moço inexperiente em guerra. No verso 32, Davi tinha coragem proporcional à covardia de Saul. Então ele descreveu ao rei Saul, dos versos 34 a 36, que, como pastor, ele já havia tido experiência de proteção, de livramento com Deus, quando enfrentou um leão e um urso, salvando suas ovelhas. O fato mostra que Davi era moço de grande força física, coragem e sangue frio. E a fé, no verso 37, quando Davi disse: Ele me livrará. Foi para salvar a própria vida e reputação que Saul mandou Davi para o combate. Ficou evidente que sem Deus, Saul não teria poder perante seus inimigos e que as vitórias do passado
pelas quais ele assumira o crédito vinham, na verdade, do Senhor. Então, Davi agora experimenta, a pedido de Saul, os apetrechos, a vestimenta de guerra. Davi diz, depois, que nunca tinha usado aquilo. Davi nunca conseguiria lutar na armadura de Saul. Ele precisava ser ele mesmo. Amados, Deus quer que cada um trabalhe com a própria experiência. Não podemos ter ou querer a experiência de outros. Muitas vezes, a pessoa vê alguém de vida pública, um líder que obtém sucesso e procura copiar os seus trejeitos, os seus modos, na tentativa de encontrar sucesso por meio deles. No entanto, o Senhor quer pessoas que sejam autênticas, que aprendam das experiências cotidianas, diárias, aquilo que precisarão saber para resolver os problemas por vir. Cada um deve usar o equipamento que o Senhor lhe oferece. Percebe essa lição? Que importante. Então, no verso 40 diz que Davi lançou mão de sua experiência com a funda. Qualquer coisa na mão, com Deus, vale muito e dá certo. Aos olhos humanos, era loucura. Mas a fé, a confiança, a submissão de Davi, que Deus era quem estava à sua frente, fez com que ele olhasse ao gigante como algo comum. Davi relatou uma extraordinária perspicácia de guerra. Golias só podia ser vencido de longe, conforme os versos 49 e 50. Então Davi prevaleceu, foi vitorioso sobre a dúvida, ao se apegar ao propósito inspirado pelo céu, de manter sua fé no Senhor, numa atitude de total dependência. Amados, aqui está um segredo especial para nós. A nossa vitória está em nossa dependência total de Deus. Não está na nossa experiência, não está na nossa sabedoria, nos nossos talentos, mas em nossa submissão a Deus. Então diz que o verso 51, Davi correu ao encontro do gigante. Da rapidez e do acerto de Davi dependia a vitória de Israel. Uma pequena dúvida e Golias podia levantar-se. Agora, ironicamente, o orgulhoso filisteu foi morto, ou seja, depois de ser ferido pela pedra e cair ao chão, Davi, com a própria espada do gigante, corta-lhe a cabeça. E os filisteus agora, vendo o seu gigante vencido, caído e morto, fugiram. A perfídia dos filisteus se tornou aparente assim que seu campeão foi morto. Eles haviam prometido aos seus servos ser servos dos israelitas caso Golias morresse. Contudo, ao fugir, deram as costas à promessa, ao acordo, à cláusula proposta no próprio desafio. E demonstraram ainda mais que se Golias houvesse vencido, não teriam misericórdia de Israel. Então, eram desonestos. Agora, no verso 54, aqui, Jerusalém, este verso antecipa sua conquista por Israel, onde Davi mostrará a cabeça de Golias como troféu de vitória. Davi não teria levado a cabeça do gigante para Jerusalém imediatamente, pois a cidade ainda se encontrava em posse dos jebuseus, e só foi tomada após a coroação de Davi. Neste versículo, o historiador registra o último lugar onde o troféu da vitória foi colocado, sem pensar no tempo que isso levou.
Então, tem aqui um período, né? Não foi exatamente no mesmo tempo. E agora o verso final, 55. Abner ainda não conhecia Davi. Abner era o capitão de Saul, de seu exército. Ele fora levado como músico visitante e ainda não se tornara membro da corte. Agora vamos ao livro Patriarcas e Profetas, falando mais detalhes sobre este episódio, preparado por Deus para o trono. Davi crescia no favor de Deus e dos homens. Ele tinha sido instruído no caminho do Senhor e agora dispusera seu coração a fazer a vontade de Deus mais amplamente do que nunca. Tinha novos assuntos para meditação, estivera na corte do rei e viu a responsabilidade da realeza. Descobrira algumas das tentações que assediavam a alma de Saul e penetrara alguns dos mistérios no caráter e trato do primeiro rei de Israel. Vira a glória da realeza ensombrada pela escura nuvem da tristeza e compreendeu que a casa de Saul, em sua vida particular, estava longe de ser feliz. Todas estas coisas serviam para trazer pensamentos inquietadores àquele que fora ungido para ser rei de Israel. Mas, quando se achava absorto em profunda meditação e perseguido por pensamentos de ansiedade, volvia sua harpa e arrancava acordes que elevavam seu espírito ao Autor de todo o bem, e dissipavam-se as negras nuvens que pareciam obscurecer o horizonte do futuro. Percebem aqui, amados, como Davi expulsava as nuvens escuras, os momentos difíceis? Ele expulsava através do louvor, através da comunhão com Deus. Deus estava a ensinar a Davi lições de confiança. Assim como Moisés foi preparado para o seu trabalho, assim o Senhor estava habilitando o filho de Jessé a tornar-se o guia de seu povo escolhido. Em seu vigilante cuidado pelos seus rebanhos, estava a adquirir uma apreciação dos cuidados que o grande pastor tem pelas ovelhas de seu pasto. Quando Davi viu que todo Israel estava cheio de medo e soube que a afronta do filisteu lhes era atirada dia após dia, sem que despertasse um campeão para silenciar o jactancioso, seu espírito se agitou dentro dele, inflamou-se de zelo para preservar a honra do Deus vivo e o crédito de seu povo. Davi, em sua humildade e zelo por Deus e seu povo, propôs enfrentar aquele pretensioso. Saul consentiu e colocou sobre Davi sua própria armadura real. Mas Davi não concordou em usá-la. Ele tirou a armadura do rei, pois nunca experimentara uma antes. Mas ele havia experimentado a Deus, e em confiança nele havia ganho vitórias especiais. Colocar a armadura de Saul daria a impressão de que ele era um guerreiro, quando na verdade era apenas o pequeno Davi que pastoreava o rebanho. Ele não desejava que qualquer crédito fosse dado à armadura de Saul, pois confiava no Deus de Israel. Olha que lindo isso. Escolhendo então 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no surrão, e com a funda na mão aproximou-se do filisteu. O gigante deu ousadamente grandes passos para a frente, esperando encontrar o mais poderoso dos guerreiros de Israel. Seu escudeiro ia diante dele, e parecia como se nada lhe pudesse resistir. Ao aproximar-se,
mas de Davi não viu senão um rapaz, que se podia dizer menino pela sua idade. Que contraste, não é mesmo? O rosto de Davi era rubro pela saúde, seu talhe firme, desprotegido de armadura, mostrava-se totalmente exposto. Contudo, entre seu perfil de moço e as sólidas proporções do filisteu, havia um acentuado contraste. Golias encheu-se de surpresa e ira, dizendo: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Então derramou sobre Davi as mais terríveis maldições por todos os deuses que conhecia, e bradou com escárnio: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Golias injuriou a Davi e o amaldiçoou em nome dos seus deuses. Ele sentiu que era um insulto à sua dignidade ter um simples rapazinho, sem sequer uma armadura para enfrentá-lo. Davi não se sentiu irritado por ser olhado assim, de maneira tão inferior. Nem tremeu ante suas terríveis ameaças, mas respondeu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Tal discurso, feito com uma voz clara e melodiosa, repercutiu no ar e foi ouvido distintamente pelos milhares que, arregimentados para a guerra, escutavam. A ira de Golias subiu até ao mais alto ponto. Em sua raiva, empurrou o capacete que lhe protegia a testa e lançou-se para a frente a fim de desforrar-se de seu oponente. O filho de Jessé preparava-se para o seu adversário. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. O espanto estendeu-se pelas fileiras dos dois exércitos. Estavam certos de que Davi seria morto. Olha só, ambos os exércitos estavam certos que Davi seria morto. Mas quando a pedra saiu zunindo pelo ar, diretamente ao alvo, viram o grande guerreiro tremer, distender as mãos, como se estivesse ferido de súbita cegueira. O gigante vacilou, cambaleou, e qual carvalho, ferido, tombou ao chão. Davi não esperou um momento sequer. Saltou sobre o corpo prostrado do filisteu, e com ambas as mãos apoderou-se da pesada espada de Golias. Um momento antes o gigante se jactara de que com ela separaria dos ombros a cabeça do jovem, e daria seu corpo às aves do céu. Agora foi ela erguida ao ar, então a cabeça do fanfarrão rolou, desligando-se do tronco, e um brado de exultação subiu do acampamento de Israel. Patriarcas e Profetas 648. Aqui está este texto detalhado como foi esta batalha de Davi contra o gigante. Amados ouvintes, esta tão conhecida história, ela nos mostra lições preciosas e vamos aplicar agora. Davi foi humilhado por seus irmãos, criticado por sua intromissão
e desprezado por suas intenções. Todavia, sem opção, Saul soube de Davi e mandou chamá-lo. Tão rápido quanto a apresentação de Davi, foi também a decepção de Saul. Contudo, Saul o liberou a si mesmo para o duelo. No duelo, Golias subestimou Davi, mas os filisteus foram surpreendidos pela rápida derrota de seu herói. Talvez a lição mais impactante deste relato seja: nunca subestime ninguém que seja dependente de Deus, ainda que seja um menino ingênuo. Além dessa, que outras lições existem para crianças e adultos? São elas: não devemos enfrentar dificuldades da vida sem almejar a preservação da glória de Deus. Ficou muito claro, Davi não queria honra, fama e status. O que ele queria era preservar a honra e a glória de Deus. Outra lição: não sejamos arrogantes como Golias, nem ignorantes como Saul, mas dependentes de Deus como Davi, se quisermos vencer. Terceira lição: ao viver totalmente dependente de Deus, a vida se torna diferente. Sem dificuldades não haveria possibilidades de revelar o poder da fé, assim como sem lutas não existe vitória. Diante dessas possibilidades, alguns podem recuar, avaliar um problema como insolúvel. Porém, para quem depende de Deus, é o momento de exercer a fé e revelar o Deus que faz o impossível. Percebem? Que importantes ensinamentos temos aqui em nosso estudo, não é mesmo? Agora vamos à conclusão de nossa reflexão de hoje. Amados, um dia Jesus enfrentou o maior dos gigantes por cada um de nós: a morte, o pecado. Não fosse o seu sacrifício, o vale da sombra da morte seria o nosso fim. Todavia ele se levantou de madrugada, como fez Davi, deixou as ovelhas aos cuidados do Senhor e partiu, como Deus, o Pai, lhe ordenara, e chegou a esta terra envolta em grande conflito. E diante de um povo incrédulo, sua missão foi questionada: por que desceste aqui? Assim como o irmão de Davi questionou. Mas, como nosso bom pastor, Cristo tomou seu cajado na mão, com fé e oração não desistiu de provar ao universo que o Senhor salva. Muito em breve, amados, o inimigo cairá derrotado com o rosto em terra, assim como Golias caiu. Jesus esmagará sua cabeça de uma vez por todas, conforme a promessa de Gênesis 3, verso 15. O herói dos filisteus foi morto para não mais viver. O nosso herói foi morto, mas venceu a morte para que tenhamos vida e vida em abundância. Permita que o Cristo ressuscitado seja o pastor de sua vida, e certamente Ele estará com você no vale deste mundo escuro, até que Ele lhe leve para habitar na casa do Senhor para todo sempre. Conforme Salmos 23, verso 6. Vigiemos e oremos. Amém? Olhe o pensamento para levarmos neste dia. Não importa o tamanho do seu problema, e sim o tamanho do teu Deus. Se Deus é contigo, nada pode te vencer. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde em suas batalhas, que você possa enfrentar os seus gigantes, qualquer que seja
o seu gigante, o seu problema, que parece um gigante invencível. Saul e seu exército temeram muito, disse. Nós aprendemos hoje. Mas Davi demonstrou que, por mais ridicularizado, por mais que as aparências sejam contra nós, se dependermos de Deus e confiarmos em seu poder, buscando a glória dele, não a nossa, nós seremos vencedores. Que capítulo maravilhoso, que lições preciosas. Vamos orar e agradecer a Deus por isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Senhor, muito obrigado pelo despertar, pelo amanhecer contigo, pelo privilégio, Senhor, de receber esta mensagem encorajadora. Essa história tão conhecida, Senhor, ajude-nos para que possamos, como Davi, entender que a nossa vida deve estar totalmente nas tuas mãos, que a nossa vitória vem de ti e que a glória é para ti, não para nós. Queira, Senhor, nos dar um coração como o de Davi, para que possamos enfrentar os gigantes à nossa frente. Sabemos que temos um inimigo cruel, que quer zombar, escarnecer, que quer nos destruir. Mas sabemos que o Senhor já venceu este inimigo, já o derrotou, e através da sua vitória, nós podemos vencer também. Portanto, fica conosco. Te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenham todos um ótimo dia. Ficamos por aqui. Não esqueça, deixe o seu like, compartilhe e se ainda não é inscrito, inscreva-se para fazer parte de nosso canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Tenham todos um ótimo dia. Tchau, tchau.